Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Fico feliz por ter mais uma oportunidade aqui com vocês. Significa que a primeira vez foi boa, amém? Amém. Meditando sobre o que conversar com vocês hoje, Deus me deu um texto. Eu gosto muito de escrever pensamentos, né? E eu escrevi um pensamento que eu queria compartilhar com vocês antes de começar a mensagem. O nome desse pensamento, o título desse pensamento é Pão. E diz assim: seja grato pelo pão, mesmo quando acompanhado somente de margarina. Muitos trocariam o seu requeijão para saírem da cama sem precisar de um frasco de aspirina. Como pão, mesmo que seco, agradeça-o por fazê-lo acompanhado de sua família. Sozinho, nem o melhor recheio equipara-se ao sabor de uma boa companhia. Deus lá no seu reino não come pão e nem bebe leite no de jejum. No reino de Deus há uma fonte inesgotável, onde a justiça é bebida, e a alegria e paz o santo as serve, em porções preparadas para cada um. Recheie o seu pão com muita paz e alegria. Mesmo assim, se sentir o pão seco, acompanhe-o bebendo um copo bem cheio de justiça divina. Vez por outra, procure só comer um pouco menos. Convide o espírito para fazer algo que tenham em comum. Deixe que ele sirva os alimentos e, como um bom convidado, ofereça de sobremesa uma travessa bem cheia do seu melhor jejum. No reino do Espírito, as coisas não fazem falta, nada te falta. No reino do Espírito, as coisas que você precisa lhe são acrescentadas. Mesmo que de coisas você não obtivesse nada, ainda assim devias ter um sorriso e manter as suas mãos sempre levantadas. Deseje o que há de melhor. Lute para ser, dê sempre o seu melhor. Escreva onde sempre possa ler. Comparado a ter, ser é sempre muito melhor. Não busque ser alguém pelo que esse alguém pode ter, mas tenha tudo o que se pode obter, se fizer parte de quem você deseja ser. Plante todas as suas sementes, desejando colher o que há de melhor. Reparta o pão, ajude sem precisar ser visto pelas pessoas ao seu redor. Ajudar é um mandamento, não é oferta, mas, na verdade, é uma obrigação. A ajuda existe porque alguém precisa, não é manifesta por nenhuma outra motivação. Da mesma forma que não se serve semente na mesa como comida, não se enterre em um buraco alguns pedaços de pão. Deus dá semente aos que semeia. Devemos plantá-las esperando multiplicação. Contudo, o que retiramos da nossa mesa não é oferta, é compaixão. Assim como a semente não se serve como comida e pelo corpo é rejeitada e expelida, a comida não serve como semente e pela terra é decomposta e apodrecida. O que esse texto quer dizer, né, irmãos? Quer dizer que, às vezes, a gente pode ter um ponto de vista errado quando a gente está querendo viver o reino de Deus ou buscar o reino de Deus, e, sem intenção, fazer tudo o que fazemos esperando obter alguma coisa em troca da parte de Deus. Mas buscar o reino de Deus nem sempre... na verdade, buscar o reino de Deus não tem a ver com o que você vai receber de Deus, ou o que Deus tem para nos oferecer. A gente busca o reino de Deus porque a gente ama a Deus. A gente busca o reino de Deus porque a gente ama o Senhor. O que vai nos ser acrescentado porque faz parte desse reino, mas não é o objetivo que nós devemos ter ao buscar o reino de Deus. Eu vou começar a mensagem citando um texto muito famoso da Bíblia, que é Mateus 6, lá no verso 33. Se vocês puderem abrir comigo lá. Mateus 6, 33. E ele diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A gente lê esse texto e muitas vezes a gente entende, né, que
Aqui é como se houvesse uma troca equivalente. Eu busco o reino de Deus e as coisas me são acrescentadas. Muitas vezes a gente tem essa interpretação desse texto. Esse é um texto muito famoso que a gente repete durante anos, a gente escuta ele muitas vezes, a gente tem quase que ele decorado. Mas, às vezes, se a gente não parar para prestar atenção, a gente pode acabar interpretando ele de uma forma um pouco diferente do que ele quer dizer. Buscar o reino de Deus, não é porque a gente busca o reino de Deus que todas as coisas automaticamente vão ser acrescentadas na nossa vida. A gente vai avaliar todo esse capítulo com um pouco de calma para ver como Jesus chegou nessa afirmativa. Por que que Jesus disse isso dentro do contexto do que ele estava falando? A gente sabe que Mateus 6 faz parte do que a gente conhece como Sermão do Monte, que é um texto que é um capítulo maior onde Jesus fez vários ensinamentos, e ele vem lá desde o capítulo 5 de Mateus ensinando diversas coisas. Se você vê no contexto de todo o capítulo, existe um objetivo que culmina nessa fala. Jesus não disse isso somente dessa forma, tem todo um contexto, e a gente vai olhar. Se a gente olhar para o capítulo 5, por exemplo, a gente vê que Jesus ensina a gente a ser humilde de espírito. Jesus ensinou primeiro, antes de falar isso, que a gente tem que ser misericordioso. Ele disse que a gente tem que sofrer para ajudar as pessoas. Jesus vem dizendo e vem ensinando diversas coisas até falar isso. E vamos dar uma olhada agora nos versículos um pouco atrás. Vamos ler do 25 ao 32. O que Jesus disse logo antes de dizer isso? Verso 25. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quanto ao que não é a vida mais preciosa que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha como é que Jesus começou falando. Primeiro ele diz que a gente não tem que andar ansioso com respeito às coisas da vida. Ele diz que o nosso corpo, ou seja, que as coisas materiais não são tão valiosas quanto as coisas espirituais. Ele começa dizendo isso. E ele fala, no 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo o Pai as sustenta. Porventura não valei mais do que as aves? Ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? Ou seja, o que a ansiedade vai trazer de benefício para a gente? Nada. Por que andeis ansiosos quanto à roupa, ou quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque há os gentios que se preocupam com essas coisas. Olha como Jesus está ponderando aqui. Primeiro que ele não está falando aqui de todas as coisas. O que Jesus está falando nesse texto? Que comeremos, que beberemos e que vestiremos. Ele está falando aqui que a gente não tem que estar ansioso pelas coisas básicas da vida, porque Deus é poderoso para sempre nos suprir. Aqui Deus está falando de suprimento. Deus não está falando que você vai buscar o reino de Deus e vai ganhar tudo para você. Não é esse o contexto do texto. Deus está falando aqui das coisas básicas de mantimento da vida. É isso que Jesus está falando. E são os gentios que estão sempre preocupados com a vida, sobre se vão conseguir sobreviver, mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus sabe que Deus vai o suprir sempre em qualquer necessidade. E ele diz no 33, nesse contexto de por que você está preocupado com o que você vai comer, por que você está preocupado com o que você vai vestir, por que você está preocupado com o que você vai beber? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas, que coisas? Comida, bebida e roupa. Irmãos, Deus nunca vai deixar faltar o básico nas nossas vidas. Quem aqui nunca enfrentou uma dificuldade que foi difícil passar, foi difícil vencer, mas no fundo não faltou o que precisava? A gente pode enfrentar uma fase difícil, a gente pode passar por um momento de escassez momentânea, mas não vai faltar nunca, porque a Bíblia fala que se a gente buscar o reino de Deus, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber e não vai faltar o que vestir. Só que esse texto não pode ser interpretado como se Deus fosse um negociador.
onde eu busco o seu reino para obter coisas ou demais coisas a me serem acrescentadas. Não é o contexto desse texto. Ninguém busca o reino, ninguém prioriza o reino para ter algo. Porque se você busca o reino para ter alguma coisa, você não está buscando o reino, você está buscando as coisas. Então, quando a gente fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é isso que esse texto está dizendo. Não é isso que esse contexto em que Jesus está ensinando as pessoas está dizendo. É bem verdade que Deus tem promessas e princípios para que a gente alcance tudo aquilo que a gente deseja nessa vida. Isso é uma verdade. Deus quer que a gente tenha tudo o que a gente deseja. Mas, para isso, a gente tem que cumprir os princípios da palavra para gerar fé e obter o que a gente deseja. Mas o que essa passagem aqui está dizendo? Que alguém que busca o reino de Deus não tem falta. É isso que essa passagem está dizendo. E não é o buscar do reino de Deus que vai nos trazer demais coisas ou coisas melhores ou os nossos sonhos. Na verdade, não. O que traz os nossos sonhos é a nossa busca, a nossa dedicação, é o cumprir da palavra, é os princípios da palavra, é o semear e colher, é o trabalhar. Mas buscar o reino de Deus, a gente busca somente porque a gente busca. E porque Deus é bom e a gente o ama. Aí a gente vai voltar agora um pouquinho mais para trás no capítulo. O que Jesus veio falando nesse Sermão da Montanha até chegar nesse contexto? Eu gosto muito de Mateus 6, talvez Mateus 6 seja o meu capítulo preferido de toda a Bíblia. E do 1 ao 24, do verso 1 ao 24 desse capítulo 6, Jesus vem trazendo diversos ensinamentos preciosos que estão totalmente ligados a alguém que está buscando o reino de Deus. Porque primeiro ele ensina como faz, depois ele diz assim, eu ensinei para vocês como é que se busca o reino de Deus. Agora busquem. Então vamos lá no verso 1. Eu não vou ler o texto exatamente, vocês podem ler em casa depois todo o capítulo. Mas eu vou citar o que cada verso vem dizendo e que ensinamento Jesus vem dando, verso a verso. No capítulo 1, Jesus diz que a gente deve guardar de exercer a justiça diante dos homens, ou seja, obter recompensa pelas nossas ações. Então, Jesus já começou o capítulo falando assim, gente, você não tem que fazer nada para obter alguma coisa em troca. Buscar o reino de Deus não é obter coisas, buscar o reino de Deus é agradar ao Senhor. E ele continua dizendo, no verso 2 ao 4, ele diz que há uma grande diferença entre esmola e oferta. Como a gente leu lá naquele meu pensamento, a gente oferta desejando obter alguma coisa, mas ninguém ajuda ninguém para ter algo em troca. A semente você planta, mas ninguém tira comida da própria mesa e divide com o irmão para receber alguma coisa em troca. Eu não vou ajudar algum necessitado para plantar na vida dele e colher. Amor é obrigação, ajuda é obrigação, é um mandamento de Deus. A gente tem que ter consciência que o reino de Deus não é algo que a gente pode obter. O reino de Deus é nos diminuir e fazer com que Deus cresça. Às vezes a gente está muito acostumado, a gente tem que trazer a cesta básica, a gente tem que trazer os alimentos. Irmãos, eu tenho que trazer os alimentos porque eu sou filho de Deus, eu não posso ver alguém, despedir alguém com fome e estar satisfeito com isso. Eu não tiro comida da minha despensa, comida da despensa não é semente, comida da despensa é comida. Eu compartilho com meu irmão porque eu tenho compaixão, eu compartilho com meu irmão porque eu amo e porque Deus me mandou fazer isso. A ajuda não é oferta. Ajuda é mandamento. E como é que se busca o reino de Deus? Como é que se busca a sua justiça? Cumprindo os mandamentos da palavra, sem intenção de obter algo em troca. Simplesmente porque é a vontade de Deus. E ele continua falando. No 5 e 6 ele fala, Deus se agrada daquilo que fazemos sem a necessidade de aprovação ou de recompensa. Tudo que a gente faz para Deus, seja oferta, seja oração, seja jejum, seja qualquer coisa, a gente tem que fazer no secreto. Porque é no secreto que a gente é aprovado por Deus. Ninguém precisa saber das nossas maravilhas, ninguém precisa saber das nossas ações. Deus que precisa saber. E é Ele que nos recompensa em secreto. E ele diz lá no 7 e no 8, que a gente não vai convencer Deus no muito falar ou na insistência. Deus não se move porque Ele tem pena da gente. Deus se move porque Ele nos ama, Ele sabe das nossas necessidades. Então, buscar o reino de Deus, eu estou buscando a Deus. Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Oração de petição, irmãos, não é buscar o reino de Deus. Oração de petição é pedir.
Então, buscar o reino de Deus é o que ele diz logo em seguida. Ó. Eu não quero que vocês façam vãs repetições. Eu quero que vocês falem, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Louvor é buscar o reino de Deus. Não é pedir uma coisa que a gente está precisando. Não é no muito falar. É no buscar a Deus. Deus sabe das nossas necessidades, irmãos. Deus não vai deixar a gente padecer. A gente não vai gastar horas falando, Deus, eu preciso, porque Ele sabe que a gente precisa. A gente tem que gastar horas falando, santo, santo, santo. E ele fala aqui, a oração do Pai Nosso, né? Ele cita a famosa oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma grande lição de humildade. Porque o que resume a oração do Pai Nosso? Primeiro, buscar o reino de Deus e adorá-lo. Segundo, buscar fazer a vontade dEle. Terceiro, estar satisfeito com o pão que Ele nos deu hoje. Mais uma vez, buscar o reino de Deus não é aquilo que você vai receber. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade dEle e estar satisfeito com o que a gente tem hoje. Buscar o reino de Deus é perdoar. Perdoar o nosso próximo assim como nós fomos perdoados. Buscar o reino de Deus nunca vai ser benefício para nós. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade do Senhor e ajudar as pessoas. Buscar o reino de Deus é fugir da tentação e se livrar do mal. Mais um princípio de como buscar o reino de Deus. A gente vê que durante todo o capítulo, Jesus só traz ensinamentos sobre como a gente não deve se preocupar com as coisas materiais e buscar as coisas espirituais. Então não fazia sentido lá na frente ele dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas. Não é as demais, é as coisas que a gente precisa. O reino de Deus, ele é um lugar que a gente vai sem interesse. A gente só busca e alcança o reino de Deus quando a gente não tem interesse. Continuando. No 14, do verso 14 e 15, Deus fala de novo sobre perdão, Jesus ensina sobre perdão. No reino de Deus há perdão. Se você precisa perdoar alguém, essa é uma forma de buscar o reino de Deus. Continuando, 16 ao 18. Ele fala aqui do jejum, né? Ou seja, todos os nossos esforços na busca pelo reino de Deus devem ser feitos em secreto. A gente não tem que externar as nossas ações ou mostrar para as pessoas o nosso bom trabalho no Senhor. Não, quem vê é Deus. A gente não precisa de aprovação de ninguém. E ele fala, né, no verso 19 ao 21, e eu queria ler com vocês esse texto. Mateus 6, do 19 ao 21. Minto, não, eu vou querer ler lá do 22. Aqui no 19 ao 21 ele fala sobre o acúmulo de tesouros. Mais uma vez ele fala que não são as coisas materiais que são o reino de Deus, mas sim as coisas espirituais. Mais valem aquelas que não estragam, aquelas que a ferrugem não come, aquela que a traça não come. Buscar o reino de Deus é buscar as coisas espirituais. E ele fala lá no 22. Esse, para mim, é o texto mais bonito de toda a Bíblia. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, se a gente está buscando as coisas de Deus, se a gente está tentando alcançar a luz com a intenção de obter coisas, quanto mais luz a gente procura, mais trevas a gente coloca dentro de nós. Se os nossos olhos, se o nosso foco for aquilo que o Senhor pode nos dar, que grandes trevas a gente tem dentro de nós. O reino de Deus, a gente vai ler esse texto mais para frente, não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz. São coisas que o dinheiro não compra. São coisas que não são materiais. São coisas que não é algo que você pode comprar ou obter. São coisas que se manifestam na sua vida através dos princípios da palavra. Não tem como a gente comprar alegria, não tem como a gente comprar paz ou comprar justiça. Por isso o reino de Deus não é aquilo que a gente vai receber ou aquilo que vai ser acrescentado. A gente pode ser acrescentado de um monte de coisa boa, mas ainda assim não alcançar o reino de Deus.
Porque o reino de Deus não pode ser comprado. E uma frase que eu coloquei, né? O reino de Deus não é uma troca equivalente, que eu dou uma coisa para tirar a outra. Não. No reino de Deus eu dou tudo que eu tenho. E o que vier dele é lucro. Porque nosso coração tem que estar nele. Mesmo que não voltasse nada. Não importa, nosso coração tinha que estar nele. Eu vou ler 2 textos com vocês não precisam abrir, mas é só para embasar o que a gente está falando. Né? O primeiro é que o amor de Deus é uma dívida. Lá em Romanos capítulo 13, verso 8, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao seu próximo tem cumprido a lei. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemo-nos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Mais um texto que mostra, irmãos, você não ajuda o seu irmão para ofertar na vida dele e ganhar algo em troca. Você ajuda o seu irmão porque ele precisa de ajuda. Eu ajudo meu irmão porque ele precisa de ajuda. Não há troca equivalente nisso. O reino de Deus não é obter, é dar. Mais um texto, Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, ou qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vocês veem que Jesus aqui ele está ensinando, em Mateus 6, todo um princípio que funciona na igreja. Se eu sou um cristão e estou na igreja e estou buscando ao Senhor, o meu irmão não vai me deixar faltar alguma coisa, mesmo que esteja passando por dificuldade. É exatamente o que Tiago está dizendo. Ele está falando aqui de um contexto de alguém que vive em harmonia com a igreja. Jesus criou o corpo de Cristo justamente para que ninguém falte nada. A minha missão é, quando eu tenho, dar para quem precisa. E se um dia me faltar, quem tiver vai me dar porque eu preciso. É disso que Jesus está falando aqui. É de comunhão, é de corpo, é de amor, é de um reino invisível que é o reino de Deus. Onde cada um não está preocupado com si mesmo, mas está preocupado com o próximo. Se te falta e eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se me falta, você pode me ajudar, você vai me ajudar. Assim, o que acontece? Ninguém tem falta. Esse é o contexto da mensagem de Jesus. Esse é o contexto da mensagem do Sermão da Montanha. É a gente viver uma vida como um corpo, é viver uma vida onde eu me preocupo menos comigo mesmo e busco, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E aí, aquilo que eu preciso vai me ser suprido. E aquilo que ele precisa, eu vou suprir. E aquilo que o outro precisa, o outro vai suprir. E é esse o contexto de buscar o reino de Deus. Quanto mais a gente puder se preocupar com as coisas que a gente deseja e procurar as coisas que Deus deseja, mais a gente alcança esse reino. Eu queria um tópico aqui, vou pedir para vocês abrirem lá em Romanos 14, e a gente vai falar um pouco do que o reino de Deus não é. Romanos 14, verso 17. Texto também conhecido por todos. O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui com o reino de Deus não é comida nem bebida? O reino de Deus não são as coisas materiais. O reino de Deus é aquilo que você manifesta, não que você adquire. Justiça, paz, alegria não se compram. O reino de Deus não é algo carnal. Ele não pode ser buscado por uma razão de cobiça. Eu não posso fazer uma coisa boa só porque eu acho que fazendo uma coisa boa eu vou receber uma coisa boa. Isso é uma atitude carnal. Isso é uma atitude de quem está tentando comprar alguma coisa. Mas eu busco o reino de Deus porque eu amo ao meu Pai. Esse é o objetivo. O reino de Deus não tem a ver com nós mesmos.
Você nunca vai buscar o reino de Deus por alguma coisa que você quer. Se você quer uma coisa para você, você está buscando uma coisa para você. Mas quando você está buscando o reino de Deus, você está buscando ou para Deus ou para outra pessoa. O reino de Deus não é fazer a nossa própria vontade. O reino de Deus não é ter, é ser. Quando eu busco o reino de Deus, eu tenho que estar manifestando justiça, eu tenho que estar manifestando paz e eu tenho que estar manifestando alegria. Isso é buscar o reino de Deus. E quando parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas eu já vi muita gente falando, mas eu vou buscar o reino de Deus e sua justiça porque todas as coisas vão me ser acrescentadas. É uma verdade dentro de um contexto maior? É. Mas quando eu busco o reino de Deus, porque as demais coisas vão me ser acrescentadas, eu não estou mais buscando o reino de Deus. E quando eu não busco o reino de Deus, não tem nada a me ser acrescentado. Nunca, irmãos, nunca nas nossas vidas a gente vai conseguir buscar o reino de Deus porque alguma coisa vamos receber em troca. Não tem. Quando a gente pensou nisso, já não é mais o reino de Deus. O reino de Deus só pode ser buscado com sinceridade. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente ver o exemplo que o povo de Israel deixou para a gente. E Paulo fez questão de citá-lo como um exemplo de observação, de atenção. Eu acho esse texto muito curioso. Como Paulo coloca aqui mesmo um ponto de atenção. Gente, olha o que aconteceu com Israel. Vocês querem que aconteça a mesma coisa com vocês? E diz assim, 1 Coríntios 10, no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis os vossos pais, que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim, tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque comiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto, atravessou o Mar Vermelho, comiam de uma comida que caía do céu, bebiam de uma água que saiu de uma rocha. Mas ainda assim, eles se perderam. Diz assim no 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Olha os olhos aqui, olha a cobiça. Eles tinham, irmãos, imagina um povo que era escravo, foi liberto, recebia comida do céu, a água saía da pedra, e ainda assim eles despertaram cobiça, para obter coisas a mais. E aí não agradaram ao Senhor. No nosso contexto da nova aliança, a gente foi liberto, a gente não é mais escravo, a gente foi para a liberdade que Cristo libertou a gente. Ele nos encheu de promessas, nos encheu de fé e de amor, mas ainda assim a gente pode acabar esquecendo de buscar o reino de Deus, porque a gente vai ficar maravilhado com as coisas boas do reino que a gente pode obter. Mas o objetivo de Deus não é que a gente tenha coisas. O objetivo de Deus é que a gente viva para Ele e desfrute das coisas. E ele fala, vamos continuar lá no 7, ele fala, não vos façais, pois idólatras como alguns deles. Portanto está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram por mordeduras de serpente. Essa questão de pôr Deus à prova é exatamente isso. Pai, eu estou buscando o teu reino. Cadê as coisas que não estão me sendo acrescentadas? Não é o princípio, não é o que a Bíblia diz. Não é o que aquela passagem nos ensina. A gente não tem o direito de questionar Deus porque uma coisa não está dando certo, só porque a gente acha que está buscando Ele o suficiente. Aquilo não é uma promessa, por assim dizer. Aquilo é um texto que explica que, quando a gente busca o Senhor, Ele não permite que as coisas nos faltem. Mas não é porque a gente quer uma coisa e não tem, que a gente vai cobrar a Deus como se fosse culpa dele a gente não ter alguma coisa. Aí está a cobiça, aí está os olhos maus. A gente querer adquirir alguma coisa porque está buscando a Ele.
E ele fala, nem murmureis como alguns deles murmuravam. Quantas vezes você fala, Deus, eu vou todo dia para a igreja, eu estou lá toda semana, mas a minha vida está com dificuldade, eu não obtive ainda aquele sonho que eu quero ter. Irmãos, buscar o reino de Deus não tem a ver com os seus sonhos. Deus não deixou de ser fiel porque uma promessa ainda não se manifestou na sua vida. Vai acontecer enquanto você cumprir os princípios da palavra, enquanto você fizer a sua parte, vai acontecer. Mas isso não tem a ver com a sua busca com o reino de Deus. Você não tem direito de culpar Deus porque uma coisa está demorando. Buscar o reino de Deus é uma obrigação, irmão. Tem gente negociando com Deus. Eu vou para a igreja se você manifestar alguma coisa na minha vida, Senhor. Mas a gente não tem esse direito. A gente tem o direito de viver uma vida de fé e no tempo certo a coisa vai se manifestar. Mas a gente tem que buscar a Deus com a mesma intensidade, independente da promessa ter se manifestado ou não. A gente não tem o direito de negociar, de colocar Deus à prova. Isso não é buscar o reino de Deus. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aí Paulo fala de novo, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas como advertência nossa, de nós e de nós outros, sobre a quem os fins dos séculos têm chegado. Aí ele fala aquele texto famoso, pois quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por que pensa estar de pé? Porque alguém que já está confrontando ao Senhor, ele já está caído. Então, na verdade, a gente tem que refletir na nossa vida. Será que eu estou negociando com o Senhor? Será que eu me permiti me colocar numa posição onde eu estou cobrando do Senhor alguma coisa? Será que eu acho... não, Deus, porque eu estou lá na igreja todo domingo, toda terça, toda quarta, porque eu oro, porque eu leio a palavra, você tem que fazer. Será que eu não estou nessa posição, da mesma posição que Israel se colocou, de permitir... porque Deus é tão maravilhoso, eu achar que eu posso querer ter tudo que Ele tem. Obrigando Ele a me dar, né? Não que eu não possa ter o que Ele vai me dar, mas, será que eu estou querendo colocar Deus contra a parede? Eu não estou buscando Ele, eu não estou buscando o reino dEle fazendo isso. Agora, quando o meu coração está no lugar certo, eu busco o reino de Deus, eu busco a sua justiça. E vou vivendo a minha vida. E em cada fase, em cada etapa, as coisas vão acontecer, mas naturalmente nas nossas vidas. Mas a gente não tem o direito de cobrá-lo. Se tem alguém errado, vai ser sempre a gente, não Deus. E eu acho esse texto importante, porque Paulo mostra exatamente o que aconteceu com Israel. E a gente não pode repetir a mesma coisa nas nossas vidas. Vamos abrir lá em Filipenses 4, rapidinho. Olha o que diz Filipenses 4, no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, sim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quando as coisas estão indo bem, é muito bom, né? A gente está vivendo uma vida de fé, uma promessa que a gente estava aguardando tanto chegou, a gente está vivendo um momento de empolgação, de felicidade. A gente sabe lidar muito bem com essa situação. Mas e quando a situação fica difícil, irmãos? Será que a gente tem a mesma alegria? Será que a gente tem o mesmo ânimo? Será que a gente tem a mesma coragem? Buscar o reino de Deus é isso, é saber lidar com as dificuldades sem culpar Deus, mas saber que Ele é poderoso para nos levar de novo para um momento de bonança. A mesma alegria que a gente tem quando tudo vai bem tem que ser a mesma alegria que a gente tem quando está alguma coisa difícil nas nossas vidas. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o que se pode ter. O reino de Deus é justiça, alegria e paz. E justiça, alegria e paz não podem ser compradas por dinheiro, não podem ser compradas por situação. É uma decisão. Mais um texto. Atos 20. Atos, capítulo 20.
verso 24. Paulo falando mais uma vez. Porém, em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira em ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Buscar o reino de Deus, irmãos, é não ter a sua vida como preciosa, é não ter os seus sonhos, os seus objetivos como preciosos, mas entender que a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz vão ser frutos de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, de realizar o nosso chamado, de realizar o nosso objetivo de vida, de cumprir a vontade do Senhor para nós. Por mais que a gente deseje as coisas boas dessa vida, e é lícito, e a Bíblia nos garante que é lícito, não é o nosso objetivo isso. A gente recebe as coisas boas da vida e desfruta delas enquanto cumprimos o nosso chamado, enquanto fazemos a parte principal. As coisas são triviais, mas a vontade de Deus para nossas vidas é inegociável. Mais vale viver uma vida no centro da vontade de Deus, mesmo que a gente precisasse, mas não precisa, padecer necessidade, do que viver uma vida abastada, mas fora do centro da vontade de Deus. E é esse o meu objetivo hoje, de trazer esse alerta para a gente. De será mesmo que eu estou considerando mais a vontade de Deus para a minha vida, ou será mesmo que o que eu quero é viver uma vida boa? Será que eu estou buscando o reino de Deus para fazer a vontade dele, ou eu estou buscando o reino de Deus porque eu quero uma vida boa? Essa é a pergunta que eu me fiz e tenho me feito e faço para vocês hoje. Será que a gente está aqui porque a gente está buscando a Deus ou porque a gente espera que alguma coisa seja acrescentada? E a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, porque Deus conhece o nosso coração, a gente não vai enganar Ele. Se a gente vê que a gente está, de fato, considerando algumas coisas maiores do que Ele, é hora de a gente se rever e de a gente pensar e pedir perdão ao Senhor. Falar, Senhor, de fato, eu creio na palavra, eu vejo as coisas boas que você me prometeu e eu quero elas. Mas eu não quero que esse desejo se sobreponha ao meu amor por você, se sobreponha à minha busca. Vamos ver para onde eu vou aqui. Eu vou abrir um texto com vocês, vai em Mateus 20. E para começar a encerrar, eu vou contar uma história. Quando eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, e eu trabalhava numa equipe de 4 pessoas. E tinha um rapaz nessa equipe que eu trabalhava, que ele não fazia nada, só atrapalhava, ele era um dos piores profissionais que eu já conheci na minha vida. E eu era bem novinho, eu era uma pessoa bem difícil de lidar. E eu tinha um problema sério com ele, discutia com ele diversas vezes no trabalho, eu já era crente. O meu chefe sabia que eu era crente. E um dia, a gente teve uma indisposição que quase houve uma briga física mesmo. A gente precisou ser separado. E o meu chefe me chamou para conversar. Meu chefe, ele era católico praticante, ele era um homem de Deus, eu gostava. Infelizmente, ele faleceu, mas é uma das pessoas assim que eu mais respeitei já na vida. E ele abriu esse texto na conversa, no trabalho, ele falou, Bruno, sei que você é evangélico, abra em Mateus 20 e vamos conversar. E ele mandou eu ler o texto para ele. E eu li. E diz assim, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores na sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, ide também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 1/10, encontrou outros que ainda estavam desocupados e perguntou-lhes, por que não ouvistes aqui, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos os da hora 1/10, recebeu de cada um deles 1 denário.
chegando aos primeiros, pensaram que iam receber mais. Porém, estes também receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, porque suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo a cada um deles, disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Aí ele disse: toma agora o que é teu e vais, pois quero dar ao último tanto quanto a ti. Aí foi exatamente a pergunta que o meu chefe me fez. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? São, por acaso, maus os teus olhos porque eu sou bom? E essa pergunta é muito forte, irmãos. A gente falou lá no Mateus 6 sobre os olhos. Às vezes a gente vê a bondade do Senhor na vida dos nossos irmãos e questionamos a Deus, que está sendo fiel na nossa vida, que tirou a gente de tantas situações difíceis, porque a gente julga que o nosso irmão está sendo mais abençoado do que nós. Mas a culpa não é de Deus. Deus está cumprindo aquilo que Ele falou na minha e na sua vida. As coisas estão acontecendo, a gente está avançando, mas por inveja de um resultado diferente, os nossos olhos se tornam maus e veem com maldade a bondade do Senhor. Às vezes a gente deixa de se alegrar com um irmão que foi honrado ou que recebeu alguma coisa de Deus, porque a gente se sente menosprezado, achando que Deus foi incorreto ou injusto conosco. Mas Deus, Ele pode agir com a bondade dEle do jeito que Ele quiser. E só eu e você sabemos de onde Ele nos tirou. A gente não pode comparar a experiência de uma outra pessoa com Deus com a nossa. Só a gente sabe o caminho que a gente percorreu, só a gente sabe do que Ele nos libertou. E aí a gente olha para a pessoa do lado e pensa: mas Deus foi injusto. Por quê? Porque Ele foi bom com outra pessoa? Como uma coisa boa, a bondade de Deus, pode ser argumento para a injustiça? Por isso que o reino de Deus é como alguém que faz a sua parte, recebe o seu salário e fica satisfeito com isso. Se Deus agiu, ou se você viu coisas poderosas, você tem que se alegrar. Porque um dia vai ser você a ser beneficiado. Um dia vai ser você a receber uma porção maior. Mas o seu objetivo você combinou com Deus, Deus te salvou, te deu um chamado e mandou você cumprir. E Ele paga o teu salário por isso. E Ele te mantém firme, Ele te mantém vivo e te mantém saudável. A gente não tem que olhar para ninguém. A nossa experiência é com Deus. E eu lembro até hoje, eu acho que foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Meu chefe me perguntou: Bruno, por algum acaso, você está insatisfeito com o salário que eu te pago? Você acha que o que eu te pago hoje é errado? Você acha que eu estou sendo injusto com você? Você acha que, de alguma forma, eu, como teu chefe, estou te pagando errado, estou te fazendo alguma coisa errada? Você tem alguma coisa a reclamar? Eu falei: não tenho, chefe. Ele falou: então por que você está olhando para o funcionário do lado? Ele falou: eu sei que ele não trabalha bem, eu sei que ele não faz, mas eu não vou desistir dele. E você não tem o direito de julgar a minha relação com ele, porque eu estou sendo fiel com você. E eu nunca tinha entendido essa passagem até viver essa experiência. E Deus está falando isso para ele. Eu senti como se Deus me falasse isso. Eu não tenho direito de julgar a experiência do meu irmão ou os resultados que as outras pessoas têm ao meu redor. Eu tenho que julgar o que eu vivo com o meu Deus. E o meu Deus, quando eu busco o seu reino, Ele me mantém vivo, Ele me dá ar para respirar todos os dias, Ele me dá saúde para caminhar. E eu tenho que buscar Ele porque eu o amo. Não é por resultados, não é por o que eu posso obter. É porque Ele me tirou da perdição e me trouxe para um lugar onde eu posso produzir coisas. Isso é buscar o Senhor. Isso é buscar o reino de Deus. É falar: não é o que eu vou ter, não é o que eu vou obter, mesmo que eu não tenha nada. Eu quero ao Senhor. E as coisas, irmãos, nas nossas vidas vão vir naturalmente, conforme a gente praticar a palavra, conforme a gente viver uma vida santa, uma vida de aplicação dos princípios da palavra. Mas a gente nunca pode se confundir sobre o que a gente tem de resultado com o buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é um mandamento, é uma obrigação, é um objetivo de vida nosso. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente continua avançando e é por isso que a gente não desiste. Agora, o que a gente não pode é se frustrar, achando que resultado físico e material tem a ver com o reino de Deus, porque não tem. Mesmo que passe um longo período e você não tenha
Alguma coisa que você diga, olha, mas que resultado físico bonito. Não importa. Se você está buscando o reino de Deus, você está fazendo a coisa certa. E no secreto Deus te honra, e no secreto Deus te recompensa, e no secreto Deus transforma a sua vida. E mesmo que ninguém saiba, só a gente sabe que a gente vive com o Senhor. Só a gente sabe as coisas que Ele nos liberta, as situações que se levantam e são derrotadas na nossa experiência particular todos os dias. E é isso que vale, irmãos. O que vale é o buscar o reino de Deus. O resto é o resto. Amém?